Boa noite, Brasil. Muito feliz de estar de novo com vocês aqui. E eu quero, sem muitas delongas, eu quero que você abra a palavra de Deus em Salmo capítulo 3. Vamos lá? Vamos junto? Vamos junto viajar na palavra de Deus? Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. É um canto, na verdade, um clamor de um rei. Você imagina que rei seja? Davi. O rei Davi vai falar e vai declarar esse salmo que diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Nada vai me separar. Não, né? É a letra da música isso aí, né? Só acontece com a gente. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Olha o que ele diz: quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Esse é o Salmo 3. Talvez na sua Bíblia, quando você chegar em casa, abrir ela, vai também estar escrito assim: Salmo, um canto de Davi, entoado quando ele fugia de Absalão, seu filho. Então, na verdade, esse Salmo, capítulo 3 aqui, é um canto, uma música, é uma poesia também de um pai sendo perseguido por o seu filho. Não bastasse, também esse pai é um rei. E esse rei, ele é, na verdade, o rei mais lembrado da história de Israel. Davi, ele é considerado como o maior rei da história deste povo. Davi reinou 40 anos sobre Israel, fazendo de Jerusalém a sua capital. A propósito, se você conhece o nome Jerusalém hoje, é porque Davi decidiu tornar essa cidade como capital do seu reinado, do seu reino. Antes de Davi, reinou Saul, 40 anos também. Depois de Davi, vai reinar o seu filho Salomão, também 40 anos. Ou seja, de monarquia real em Israel, foram 120 anos, dividido em 3 fases: Saul, Davi e Salomão. No entanto, também sabemos que Davi foi desses 3 reis, desses 3 primeiros reis na história de Israel, ele foi o rei mais vitorioso. Ele foi o rei que mais venceu batalhas. Ele foi o rei que enfrentou os gigantes e os valentes. Ele é considerado um rei vitorioso na história. O seu filho Salomão, ao contrário, teve um reinado de paz. Não houve guerra, porque o Senhor prometeu assim para o próprio Davi e para o seu filho. No entanto, semana passada nós falamos sobre guerras, se lembra? Na semana retrasada, também. E na semana anterior à retrasada, também falamos sobre guerra. Falamos sobre guerra, que é espiritual, falamos sobre a armadura de Deus, falamos sobre arma. Você já está careca de saber disso, se você está aqui todos os cultos, você já sabe disso. Agora, este rei é um rei muito vitorioso. É um rei que ganhava todas as batalhas. Mas sabe o que eu aprendi? Olhando para Davi, aquilo que muitas vezes talvez você já ouviu sobre alguém. Ele era um vitorioso na rua e um perdedor dentro de casa. Exatamente.
Davi, ele era um grande rei. Ele era um rei de batalhas, vitorioso. Não perdeu guerra nenhuma. Mas as guerras de dentro da sua casa, ele não sabia lutar. Mesmo assim, Davi vai ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Veja como Deus é misericordioso, meu irmão. Eu também ficava extremamente incomodado ao ver que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, mesmo com a lista de pecados que ele cometeu. Ele, curiosamente, cometeu mais pecados em número do que o próprio rei Saul, que era anterior a ele. Se você ver a vida do rei Saul, e se você quiser contabilizar quantos pecados Saul cometeu, você vai ver que Davi fez mais. Que coisa curiosa. Mesmo assim, Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Não bastasse isso, alguns afirmam que esse sentido para coração é sentimento. Davi era um homem segundo os sentimentos de Deus. Davi era um homem assim porque, ao contrário de muitos de nós, quando nós pecamos, normalmente, sabe o que nós fazemos? Nós enrijecemos o nosso coração, endurecemos a nossa alma e esquecemos o Senhor. Davi tinha uma capacidade muito grande de se arrepender rapidamente. Não vá contar que isso é um salvo-conduto, cara, para tu pecar. Não, eu peco, mas eu me arrependo rápido. Não faça isso, por favor. Sou um homem segundo o coração de Deus. Vá com calma nisso, porque pecado tem consequência, queira você ou não. Mas Davi sabia se arrepender. Uma das coisas que Davi viveu, como eu falei para você, das batalhas fora, ele tinha um grave problema dentro de casa. Esse grave problema dentro de casa, e eu estou te dando uma introdução nisso, ele tinha um problema. Ele teve primeiro a filha do rei Saul. Sabe por que ele teve a filha do rei Saul? Você sabe por quê? Porque ele venceu Golias. Ele venceu Golias, e essa era a promessa para quem vencesse o gigante Golias. Ele teve Mical, a primeira mulher dele. A Mical não teve filhos, foi estéril. No entanto, esse rei Davi, homem segundo o coração de Deus, de acordo com a palavra, não parou de ter mais esposas. Ao todo, o rei Davi teve 8 esposas. 8. Sem contar as suas concubinas. Aí você vai dizer, piorou, Felipe? Piorou. Um homem segundo o coração de Deus, nessa situação, quem disse que Deus aprovava isso? Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, vai nos dizer que não era permitido para que o rei multiplicasse esposas e desviasse o seu coração do Senhor por causa disso. Mesmo assim, Davi desobedeceu essa lei do Senhor. Ele teve Mical, ele teve Abigail, que era casada com Nabal. Ele teve Aionã, que era viúva de Saul. Ele teve Eglá, bom nome para sua filha. Macá, de Jesur, uma princesa. Ele teve Agite, devia agitar bastante a casa mesmo. Abital, a sua 7ª esposa. E a sua 8ª e última esposa, a que você conhece muito bem, Batseba. Batseba, que você conhece a história que ele adulterou com Batseba, teve um filho com ela, esse filho morreu por causa do pecado do pai, e não bastasse, para ter Batseba, ele colocou Urias, o esposo de Batseba, na linha de frente para morrer, e dizendo, matem esse cara. Que homem é esse, chamado Davi? Mas como eu falei para você, desviar-se do Senhor tem suas consequências. Não fazer o que o Senhor manda em sua palavra, você pode ser o bambambam, meu irmão. Você pode ser o estourado na hype
Você pode ser o cara do momento. Não seguir a palavra de Deus, não obedecer a sua palavra, traz as suas consequências. E uma das consequências deste tipo de comportamento do rei Davi é que quando ele adultera com Batseba, existe 3 sentenças sobre a vida daquele homem. E uma das sentenças é que o reinado sairia da sua mão por um tempo e ainda teria mais um sinal, que as concubinas dele seriam, vamos dizer assim, em público, expostas a uma situação de perversão sexual, a tal ponto que Israel inteira saberia que isso aconteceria. Eu falei para você que ele era vitorioso na rua, mas um perdedor dentro de casa. Porque esse Salmo, capítulo 3, ele é feito quando ele está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Está aqui comigo? Diga amém. Fica aqui mais um pouquinho, presta atenção. É uma introdução ao que nós estamos falando. Conhecemos rapidamente Davi. Agora, quem foi Absalão? Absalão. Absalão não era qualquer um, meu irmão. Absalão não era aquele cara feiozinho, como diz meu pai, bichinho da goiaba. Não. Ele era o terceiro filho de Davi, com a Maacá, de Jesur, uma princesa linda, maravilhosa. A tal ponto que essa princesa era tão bonita, que Absalão era um homem lindo. A Bíblia vai dizer sobre a beleza de Absalão. Olha, você já viu um judeu, normalmente o judeu não é muito bonito não, né, meu irmão? Aquele narigão judeu assim, né? Aquele cara meio... Mas o Absalão devia se, vamos dizer assim, se destacar mesmo. Ele tinha um cabelo muito grande. E ele tinha uma irmã, chamada Tamar. Tamar também era linda, maravilhosa. A tal ponto que o primogênito de Davi, chamado Aminon, decidiu possuir, ou seja, se deitar com Tamar. Eu te falei que ele teve 8 esposas. Ele teve filhos com muitas delas. Aminon era filho de... Agora até me deu um banco aqui. Filho de quem, meu Deus? É tanto filho. Quanto problema nessa família, Deus amado. É cansativo. Eu vou dizer, cansativo isso. Davi nos matou no cansaço nessa situação. Isso, obrigado, meu amor. O que é uma mulher que lê a palavra de Deus, né? Aminon era o primogênito dele, era filho da Aionã, que era a viúva de Saul. O primogênito. E Absalão, filho de Maacá, o terceiro filho. O segundo era filho de Abigail. O que acontece, meu irmão, é que diante de uma situação, isso está lá em 2 Samuel, capítulo 13, a história de Absalão começa a ser contada, curiosamente, logo depois do adultério de Batseba. Presta atenção. Absalão não tinha aparecido na história. Começa a aparecer logo depois que o juízo é dado. E diz, tu vai te dar mal pelo que tu fez. Aí entra Absalão na história. O filho. E diante dessa situação, presta bem atenção, Aminon, o primogênito, decide deitar-se à força com Tamar, sua meia-irmã, irmã direta também de Absalão. Essa situação é tão horrível quando você vê isso, né? É tão triste. Já atendi moças falando isso, como é triste quando um homem a rejeita. Aminon se deita com Tamar e logo após ter aquela relação com ela, a Bíblia diz que ele a rejeita, a joga para fora dos seus aposentos. E a sua vergonha cai sobre ela. E quem é que vai lá conversar com ela? Absalão, o terceiro filho, o homem bonitão. Esse homem bonito chega e começa, diante daquela situação, e ele tem ira sobre em relação ao seu irmão, Aminon. E ele busca matar, e cria uma estratégia, e finalmente ele mata o seu irmão primogênito, Aminon.
Cara, se você pensa que a tua família tem problema, é que tu não conheceu a família do Davi pessoalmente. Que família problemática. A propósito, você já viu como tem coisas, problemas familiares escritos na Bíblia? Muitos. Jacó. Quantos? Tantos outros. E aí nessa situação tão grave, que é um irmão matando outro irmão por uma situação de imoralidade com a outra irmã. Um abuso. Exatamente, um abuso sexual. Gravíssimo. Condenado pela palavra de Deus. Sabe o que o rei Davi faz? Ele era o rei. E não bastasse ser o rei, ele era o pai. Ele não faz nada. Nada. E é interessante que isso vai gerando, dentro do coração do Absalão, ainda mais aquele senso de injustiça. A tal ponto que ele começa uma outra estratégia. Não bastasse ter uma estratégia para matar o irmão, agora ele tem uma estratégia para tomar o trono do rei Davi. Afinal, o meu pai não foi capaz nem de julgar a situação que aconteceu com a minha irmã. E aí ele se junta com os melhores conselheiros da época, aqueles pelo menos que eram conselheiros inclusive do seu pai. E ele começa uma estratégia tão forte, mas tão forte, que ele consegue, enfim, dar o golpe. Isso sim era um golpe. Dar o golpe no pai. Tirou o pai do trono. A tal ponto, que o próprio rei Davi decide se afastar de Jerusalém. E Absalão comete tudo aquilo que foi profetizado mesmo. Cara, eu fico pensando, meu Deus, que coisa absurda. Mas sabe, meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Talvez você se choque com uma história dessa, e com certeza, as histórias familiares, na minha opinião, são as mais chocantes que existem. E aí você vai me perguntar, por que isso está na Bíblia, Felipe? A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, meu irmão, a Bíblia, ela está cheia de mandamentos para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem, para que vivamos de acordo com a palavra do Senhor. Mas a Bíblia também está cheia de histórias. Na sua grande maioria, histórias que podem ser consideradas tragédias em muitos momentos. Para que possamos aprender com o erro daqueles que vieram antes. Mas também como se arrepender dos seus maus caminhos. Como nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. E diante dessa situação, Absalão consegue tudo o que ele quer. Ele se revolta contra Davi. Ele chega a sacrificar. Ele faz um voto ao Senhor. Ele começa o seu reinado a partir de Hebrom. Ele começa a tomar pontos até chegar a Jerusalém, até que seu pai deixa o trono. Infelizmente, no meio dessa situação de perseguição, nessa tragédia familiar, é que Davi escreve o salmo que nós acabamos de ler. Mas Absalão, esse homem bonito, bem apessoado, bem articulado também, capaz de convencer inclusive os conselheiros do rei e trazer para si parte do exército de Israel. Ou seja, ele tinha uma capacidade, uma lábia muito grande. Ele sabia como conquistar. Chega um momento que, diante dessa situação toda, é determinada a morte dele, ele morre, ele é morto, por mais que o pai não queria, nem o próprio rei Davi queria que Absalão morresse. Ele é morto, e aí Davi pode retornar a Jerusalém. Eu estou te contando toda essa história, e eu te resumi muito. Você pode ler isso em 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 19,
em 1h30, 2 horas, você lê toda essa história. 2h30, tu já sabe de tudo e pode estudar mais um pouco ela. Mas o Senhor me inspirou a falar isso para você aqui nessa noite, porque eu estava esses dias ouvindo uma matéria, e foi citada uma música muito conhecida. Uma música muito conhecida da canção popular brasileira, que foi escrita em 1976, por um compositor chamado Belchior. E essa música foi eternizada na voz da cantora gaúcha Elis Regina. A canção chamava Como Nossos Pais. Essa canção foi composta porque era uma forma de protesto ao regime militar da época. Era uma forma de dizer que estava tendo uma apatia na juventude e que todos estavam já se acostumando com as situações que estavam acontecendo. E naquela matéria que estava sendo falada, muito se dizia que parece que as coisas se repetiam. É interessante que chega uma hora dessa música que a letra diz assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos. E vivemos e ainda somos os mesmos, e vivemos como os nossos pais. Infelizmente, às vezes isso se torna verdade. Às vezes isso se torna verdade, mas a razão pela qual, o motivo pela qual foi escrita essa letra, não consegue entender o âmbito espiritual, a verdade espiritual que existe na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós não vivemos como os nossos pais por causa de posicionamentos ideológicos, por causa de situações da vida cotidiana. É que o Belchior não sabia que muitas vezes vivemos como os nossos pais, porque nos afastamos da palavra de Deus. Essa é a verdade. Eu estou dizendo isso para você, porque Absalão, ele tinha a capacidade de reproduzir um outro tipo de comportamento. Ele poderia fazer outras coisas, mas o exemplo que ele tinha dentro do lar, por mais que lá na rua fosse vitorioso, dentro de casa era um fracasso. E nós falávamos nos últimos cultos sobre uma guerra que a gente enfrenta. Mas sabe, muitas vezes, a guerra que nós enfrentamos, a gente perde no primeiro campo de batalha que nós vivemos. Sabe aonde? Na família. Na família. É o primeiro lugar que a gente enfrenta. E não sabemos, e acabamos cometendo os mesmos erros dos nossos pais. Quantos casos você senta e conversa, e a pessoa fala uma coisa, e sabe que é só perguntar assim: e o teu pai e a tua mãe? O que eles fizeram? Infelizmente dizem assim: a mesma coisa. E o teu avô e a tua avó? A mesma coisa. Quando eu ouço esse tipo de história, a gente pode se lembrar de várias histórias da Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu falei aqui rapidamente, só citei Jacó, mas Jacó era considerado um mentiroso. Mas sabe, o Abraão também mentiu. Tinha uma lógica de mentira na família que culminou lá em Jacó. E quando eu olho essas histórias familiares na Bíblia, sabe a pergunta que me vem à mente? Sabe? Quem é que se levanta para romper um ciclo de iniquidade na família?
Eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que vocês hoje estão muito em silêncio. Não tem problema. Quem aqui é o único convertido a Cristo na sua família? Levanta a mão. Você é o único. Levanta a mão bem alto. Uau. Obrigado. Quem é que foi o primeiro a se converter a Jesus? E depois a família veio. Levanta a mão. Ok. Então vou ter que fazer de novo a pergunta. Para a gente poder ver. Quem é o único convertido em sua casa? Levanta a mão. E fica em pé. Pode ficar em pé. Nós vamos fazer algo agora. Estenda suas mãos para eles. Estenda mesmo, estenda. Se você está estendendo é porque você não é mais o único de sua casa. Mas eles são. Senhor, eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor use a vida desses homens e destas mulheres para a honra e glória do Teu nome. E nós oramos por salvação nestas casas. Eles já conhecem a verdade, mas no coração deles há um desejo de que seus familiares conheçam a Ti. E nós oramos como igreja aqui nessa noite, te pedindo em nome de Jesus, que salvação está chegando nesse lar. Salvação está chegando nesta família. E tu irás usar os teus filhos como uma luz, um luzeiro na escuridão dos lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Obrigado. Eu te digo isso porque, infelizmente também, o compositor não tinha entendido porque vivíamos como nossos pais. Mas também um filósofo ateu conseguiu, talvez, resumir um pouco do comportamento que vivemos hoje na nossa sociedade. Esse filósofo se chama Luiz Felipe Pondé, e ele diz assim: o mundo contemporâneo pensa em termos de direitos. Esse mundo rico, capitalista, bem-sucedido, de gente jovem, saudável, narcisista, que tem poucos filhos e anda de bike. Só faltou colocar ali, no gasômetro. Com aquele aplicativo. Que eu não vou fazer mais merchan do que já fiz. E ele continua: a psicologia dessa gente é: o mundo me deve. Eles operam a partir do que o outro deve prover, e não do que eles devem prover. E esse narcisismo, é claro, está na mente de quem pensa em termos de direitos, ou aqueles que pensam que só têm direitos. Eu trago esse filósofo aqui para te fazer desafiar. Ele nem cristão é. Mas tem gente que fala verdades bem interessantes e leem o nosso mundo de outras formas. Nós estamos vivendo num tempo, meu irmão, que nós só temos direitos. Eu tenho direito de ser feliz. Já dizia a canção, hoje eu estou meio música popular brasileira. O que eu quero é ser feliz. Né? Você lembrou da música também? Eu só quero é ser feliz. Mas na verdade não é verdade isso. Eu ouvi muitas pessoas dizer, o importante é ser feliz. E atrás dessa felicidade nós fazemos de tudo. Nós podemos talvez ser como um Absalão que, para ele ser completo, satisfeito, feliz, ele tem que ser justiceiro. Ele tem que pegar e dizer, não, eu não aceito isso, eu vou até o final. E se possível, até contra o meu pai eu vou.
Afinal, o meu pai era um promíscuo, era um polígamo. Não foi capaz nem de cuidar da situação da minha irmã. Ou talvez, para buscar essa felicidade, a gente seja que nem Jacó, que para conseguir o que quer, vai ter que mentir. Ou sei lá, você pode citar outras palavras, ou talvez, em algum momento, cometer qualquer coisa. Como dizia o filósofo Maquiavel, os fins justificam os meios. Não! Isso é uma mentira. Não justificam. Afinal, me parece que vivemos num momento onde eu faço de tudo para ser feliz. Eu tenho direito, o mundo me deve. O mundo precisa me devolver algo. Mas sabe, eu cito muitas vezes, me parece que tem a ver muito com o tema do nosso ano aqui, como Brasa Youth, quando a palavra de Deus nos diz que, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e vai dizer assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas sabe, a Bíblia vai nos dizer de outros filhos de Davi. Inclusive vai dizer do filho que assume o trono. O filho chamado Salomão, ou também Gedidias. O Salomão, o que teve o reinado de paz 40 anos. Esse rei, curiosamente, ele se torna próspero, ele se torna muito rico, porque ele é muito sábio e ele pediu sabedoria para Deus. Mas, que curioso, teve mais de 1000 mulheres. O que o pai errou, ele errou ainda mais. E o seu coração se afastou de Deus, porque cada uma dessas mulheres trazia um Deus para dentro de Israel e adorava a outros deuses por causa destas mulheres. E eu te fiz uma pergunta: quem romperá o ciclo do pecado, do erro na tua família? Quem vai dizer em um momento: basta, chega, a partir de aqui, não mais? E eu quero finalizar aqui nessa noite te fazendo pensar rapidamente sobre a vida de José. Porque Abraão mentiu. Isaac teve uma situação também complicada. Jacó mentiu. E ele desconfiava da mentira até o final da vida dele. Até o final. Quando José vai pedir, já como governador do Egito, que Benjamim, seu irmão, venha. Sabe o que Jacó diz para os irmãos? Eu vou parafrasear o que ele diz. Olha só,
da última vez que eu deixei um filho meu com vocês, ele morreu. Quer dizer que agora eu vou dar Benjamim para vocês levarem? Eu vou saber o que vai acontecer com o Benjamim. Ou seja, era um pai ainda desconfiado dos filhos. Sabe por quê, meu irmão? Porque um pecado só traz outro problema. Como a palavra de Deus afirma, um abismo chama outro. Mas aí, José, que era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó, decide estancar a mentira da sua casa. Ele decide ser um homem sóbrio. Ele decide ser um homem reto. Ele decide ser um homem segundo a lei de Deus. E ele, diante da situação que está posta, dos seus irmãos chegando, e essa é uma outra história, os irmãos chegando, ele se revela: sou eu, José. Eu quase pareço ouvir o Senhor sussurrar: deu, chega de mentira. Está na hora de entrar na verdade. Está na hora de estancar esse problema. Está na hora de paralisar esses espíritos imundos que atuam na vida desses e destas. Infelizmente, sabe o que acontece? Davi teve aquelas 8 esposas mais concubinas. Não cuidou da sua casa, a tal ponto que seu filho teve esse tipo de comportamento, como eu te falei, Absalão. E não para por aí, viu? Outro também, o quarto também deu problema, lá depois. Quando ele estava morrendo, Davi teve problema com um quarto filho, que também queria tomar o trono. Leia a Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e pare, medite nela, para ver o que é mesmo. O que a palavra de Deus nos afirma. Mas sabe, quem é que ia estancar esse problema? E aí eu lembro de um momento da palavra de Deus, no Novo Testamento, que diz assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem era o filho de Davi? Quem era o filho de Davi? Jesus. Meu irmão, toda a tua vida, toda a tua história, toda a tua trajetória, um dia vai convergir para o centro do universo, Jesus. Toda a tua história, a história da tua família, a história da tua casa, e se tu está aqui, é por causa disso. E eu estou aqui para te comunicar algo. Se tu entrou por essas portas, é que Deus tem restauração na tua casa, na tua família. E sabe onde é que começa isso? Filho de Davi. Cristo tem compaixão de mim. Este filho de Davi, o Cristo, Jesus, descendente de Davi. E quem teve nos últimos cultos, eu acho que eu preguei isso em maio aqui, vai lembrar que eu falei sobre a família de Jesus. Lembra que eu preguei sobre a genealogia? Polêmica genealogia. E você vai lembrar muito bem que, que curioso isso, né? O Espírito me lembra. Que Jesus, na verdade, na sua genealogia, Maria não era filha direta de Davi, era José. Ou seja, nem dá para dizer que ele tinha um sangue natural ou real ali. Mas a Bíblia diz que José adotou Jesus. Amando do próprio Deus, ele adotou Jesus. E decidiu cuidar, decidiu ensinar esse filho. E decidiu mudar essa história, junto com aquela mulher chamada Maria, aquela moça, aquela adolescente chamada Maria. E abre para mim Romanos 8 aí. Romanos capítulo 8. Eu amo essa passagem e você já ouviu eu falar outras vezes. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vai nos dizer assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês, quem são vocês? Quem são os vocês? Quem são os vocês?
Não, vocês não entenderam. Quem são os vocês? Os nós. Os nós. Nós. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, para terem medo, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de tudo, viu? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Meu irmão, essa é uma palavra muito específica e eu estou encerrando e já quero chamar o Ministério de Louvor. Essa é uma palavra muito específica hoje que o Senhor ministrou no meu coração durante a semana. Talvez você vai pensar, nossa, ele abriu muitos parênteses, me contou várias histórias, me fez um apanhado, talvez eu vou sair daqui com muitas perguntas. Que bom, que bom. Eu oro para que o Espírito Santo fale contigo. Eu oro para que o Espírito Santo te ensine na palavra. E você venha com mais sede, com mais fome de respostas amanhã, quarta, sexta, sábado aqui. Mas essa palavra dessa noite é muito específica. Muito específica. Deus está chamando aqui nessa noite filhos que foram adotados para romper um ciclo de pecado, de iniquidade na sua família. Eu tenho um exemplo na minha casa. E um dia ela vai falar mais sobre isso. Mas a minha esposa foi a primeira, né, amor? Ela tinha 8 anos de idade. Sabe, quando a gente vê uma criança chegando e se convertendo, a gente diz, é uma criança. Não é uma criança. É um resgatador. É uma resgatadora. Teve um dia que também na minha casa se levantou um resgatador. Isso há mais de 65 anos atrás. O resgatador foi meu bisavô. Às vezes a gente olha para a criança, criança, é uma criança. Ou a gente olha para uma pessoa mais velha, meu bisavô tinha mais de 60 anos, e dizendo, tadinho, não vai ter muito, né, que tempo com o Senhor. Não, ele vai ter toda a eternidade junto contigo. E meu bisavô era esse senhor de 60 e poucos anos, que tinha uma Bíblia católica dentro de casa. E descobriram que ele tinha uma Bíblia católica dentro de casa. E 2 jovens foram lá, atrás desse senhor de mais de 60 anos de idade. Isso foi em torno de 1955, 56. Aquele senhor de idade se converteu naquele dia dentro de casa. E ao contrário do tempo de hoje, sabe? Hoje a gente até é bem... A gente é bem cavalheiro quando pensamos na conversão. A gente faz até uma pergunta, se você quer aceitar a Jesus. Sabe como é que o povo de antigamente se convertia? Meu pai se converteu assim, meu avô também. Sabe como é que foi a conversão deles? Eu me converti, meu filho. Tu vai junto comigo, queira ou não. Vamos. Meu bisavô tinha 14 filhos. Eu gosto de contar isso porque é a história da minha família. E a tua família também tem uma história que Deus já está resgatando. E ele tinha 14 filhos. Esses 14 filhos tiveram mais de 70 filhos. Esses 70 filhos tiveram mais não sei quantos aí, né? Ao todo mais de 500 pessoas, 600 pessoas. Porque um resgatador
alguém decidiu romper o ciclo na sua casa. Ah, mas o meu pai fez isso, e vai acontecer comigo também. O meu pai adulterou, meu avô adulterou, o meu pai era alcoólatra, a minha mãe, ela fumava, a minha mãe tinha problemas de depressão, a minha mãe não me tratava bem, eu vou também fazer assim. Esqueça essa música também. Veja como as músicas fazem a mentalidade das pessoas. Por isso que você tem que começar a ouvir música que te faça louvar e adorar o Senhor, viu, meu irmão? Porque a gente também cantava: nasci assim, vou morrer assim. Não vai! Não vai! Os fins não justificam os meios. Você não vai morrer assim porque nasceu assim. E você não vai viver como teu pai e tua mãe viveram. Você vai viver na verdade do Evangelho. Você vai ter uma família restaurada, filhos que honram a palavra de Deus, pessoas que são ilibadas, são pessoas sóbrias, pessoas fiéis, pessoas que são chamadas para os cargos de liderança aonde forem, porque elas são pessoas de palavra, pessoas que não sonegam o imposto, pessoas que são capazes de estender a mão ao necessitado, de estender a mão à viúva, o órfão, o estrangeiro. Você crê nisso? Você crê ou não crê nisso?